Boa noite a todos, bem-vindos para mais um estudo, mais um capítulo. E antes de iniciar nosso estudo, só lembrando, né, que a semana que vem, o estudo só volta em junho, mas o trabalho de desobsessão continua normalmente, às quartas-feiras. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer a oportunidade de estarmos juntos novamente, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e que a espiritualidade amiga nos acolha em seus braços, fazendo com que a gente entenda cada vez mais a real necessidade, o porquê precisamos aprender, porquê precisamos crescer moralmente e espiritualmente. E com os olhos fechados, mas com o coração aberto, pronto para receber o amor de Jesus em nossos corações, a gente escuta a prece que Jesus nos deixou através da música. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Então hoje a gente vai iniciar o capítulo 12 e pretendemos terminar, né?
excursão e adestramento. Então a gente vai acompanhar a excursão daqueles 5 irmãos que estão prestes a desencarnar, que a gente conheceu no capítulo passado. E eles vão ser conduzidos para a casa transitória de Fabiano, e é lá que vai acontecer esse adestramento, que será como uma aula, um curso para a morte. E eles estarão indo para a primeira reunião. O ponto de referência deles aqui na crosta vai ser a casa da Adelaide, né? Não casa dela, aquela instituição, aquele asilo que cuidava de criancinhas, né? Vai ser o ponto de referência, o ponto de encontro deles aqui na crosta. Esse local ele foi escolhido porque o ambiente foi na crosta, foi o ambiente que eles encontraram mais leve, sem o peso dos pensamentos das criaturas perversas. Não que não chegavam criaturas perversas lá, mas elas já chegavam com a intenção da transformação, né? Então, dava o ambiente ficando bom. Então, enquanto Jerônimo conversava com o Dr. Bezerra, o André, o Hipólito e a Luciana são guiados por uma colaboradora jovem da casa, chamada Irene. E a Irene os leva para conhecer a casa. E chegando perto o André observou que todos os cômodos eram muito iluminados pela luz do plano superior. Isso indicava a abundância dos bons pensamentos do ambiente, né, dos pensamentos salutares e construtivos daqueles trabalhadores, tanto dos encarnados como os desencarnados. Sinal de que existia harmonia e elas se entrelaçavam, né? Então, andando lá pela casa, eles entraram na sala onde aconteciam as reuniões evangélicas. E ela explica para eles que, por aquele ser um local de fluxo grande de populares, essas pessoas, elas emanavam ali as suas lamentações, os seus pesares, as suas angústias, né? E muitos pedidos. Então, era um local que exigia mais atenção dos trabalhadores. E eles, então, limpavam, a limpeza era mais minuciosa naquele local, para isolar os colaboradores de certos princípios destruidores ou dissolventes. Porque ela fala para ele, como a gente sabe, né, os pensamentos exercem vigorosos contágios. Aí ela explica que André pergunta, né, como que se tem muito trabalhador. Aí ela explica que o número de trabalhadores é grande, que eles trabalham por turmas alternadas e tem as sessões para adultos e para crianças. E André fica refletindo sobre isso, e eu vou passar para a Yarinha. Eu estou quietinha aqui pensando. Boa noite, gente. Eu acho muito interessante esse capítulo, porque ele vai fazer um trabalho em preparação à morte. E o legal é o cuidado de mostrar, porque o André Luiz é um repórter da espiritualidade, né?
Então, o cuidado de mostrar que não é a linha espírita, são pessoas com diferentes credos, diferentes posicionamentos morais, diferentes condições sociais, né? E que tem, naquele momento, um grau de mérito. Mérito é uma coisa difícil da gente pensar, né? De calcular quem tem mérito, quem não tem mérito, né? Muitas vezes a gente acha que é bom, está até discutindo isso hoje, né? Às vezes a bondade ela pode ser perigosa. Ai, que loucura, Yara, a bondade perigosa? É. Quando a bondade ela é atrapalhada, ela é impensada, quando ela se agita de tal forma para não lidar com a dor que ela pode atrapalhar. Então a bondade sem sabedoria é uma máquina destrutiva. Então o bom senso faz com que essa equipe trabalhe naquele que está pronto. E a passagem, olha que momento especial, né, gente? Muitos de nós sofremos com medo da morte, não pela dor em si, da doença, mas como é que vai ser, como é que é do outro lado, a aflição. Quando nós estudamos isso, vai fazendo uma sensação dentro da gente que é realmente um fechar e abrir de olhos. Fechar os olhos aqui e abrir lá, né? Cada um, de acordo com o seu fortalecimento mental, está mais em torpor, mais lúcido, né? E essa é a descrição. E tem mais um detalhe no início do capítulo, que eu já devolvo o microfone para a Bi. Primeiramente, André Luiz olha assim, uma jovem. Engraçado, né? Ainda, mesmo a gente já no lado espiritual, entendendo que a forma é só uma forma, ainda nos impacta. Quando a pessoa se apresenta com mais idade, cabelos brancos, parece que dá um ar de mais serenidade, mais, né, de competência. A juventude ainda inconscientemente nos traz a sensação de rebeldia, de imaturidade, né? Então é interessante, depois a linguagem dele muda, com todo o respeito à nossa companheira. Então, André reflete sobre o grande número de trabalhadores nessa casa. Se seria necessário para amparar apenas crianças desfavorecidas no campo, no campo material. Então, ele ficava fazendo uma comparação, um paralelo com a casa transitória, porque lá sim, ele pensando, né, tudo ele pensando, ele não falava. Porque lá sim, na casa transitória, a quantidade de infelizes era muito grande. E a caridade recebida era como lâmpada acesa para a transformação interior deles. E nesse abrigo, apenas criancinhas clamando por leite, pão, primeiras letras e bons conselhos, né, na cabeça dele. E ele achava que era uma pena, estava desperdiçando tantos trabalhadores ali, né, da esfera superior. E a Irene, intuitivamente, né, ela talvez tenha ouvido os pensamentos dele, e ela responde que essa obra não se dedica em apenas aplacar a fome e o intelecto das crianças desamparadas. O principal ponto é a evangelização, e isso ultrapassa sobre outras atividades da casa. O trabalho que é realizado na casa é aproveitado para semear o evangelho. Quando o espírito desencarna muito cedo, então na forma humana, na fase infantil, dependendo da condição moral e da preparação que esse espírito desenvolveu, ele chega do outro lado e devagarinho ele recupera a sua lucidez de adulto, até mesmo a sua forma perispiritual. Então, às vezes, em pouco tempo, ele já está ali atuando com a personalidade em vigor, né? Não com a personalidade infantil. Mas a maioria de nós não temos ainda esse preparo. Então, quando desencarnamos na infância,
nós ainda mantemos o perispírito e o corpo mental na fase intelectual, na fase da infância. Então, o nosso espírito, por mais que tenha bagagem, conhecimento de outras vidas, ele precisa daquela etapa. Então, quando a gente olha grosso modo, fala assim, poxa, vai perder tempo dando alimento e educação? Gente, é o celeiro, né? Que a gente tem um péssimo hábito de achar que primeiro a gente destrói para depois arrumar. Por que a gente não pode prevenir e já preparar? Estava fazendo um estudo lá no Guarujá sobre obsessão e mediunidade em crianças. E naquele momento, espiritualmente, estava também assistindo, participando, irmãos que estariam reencarnando, se preparando para voltar para a reencarnação. Olha que interessante. Alguns ansiosos, outros temerários, outros bem. Então estava um grupo de pessoas se preparando para entrar na infância. Olha que interessante como a espiritualidade é ágil na preparação. Muitas vezes, mas Yara, quando o espírito entra na infância, ele não perde a lucidez? Perde a lucidez do intelecto. Mas a alma vibra. Nós temos instintivamente acesso a conhecimentos que estão lá dentro da gente. E intuitivamente nós acessamos e usamos. Quantas crianças têm automaticamente o hábito da oração? Nunca aprenderam. Nunca foram estimuladas pela família, mas sozinhos pensam na prece, pensam em Deus. Então são conhecimentos que a gente traz na alma, né? Então, tudo na espiritualidade, eles pensam em profilaxia, em prevenção. E a gente precisaria pensar também, por que eu tenho que esperar as coisas quebrarem para arrumar? Por que eu não posso ter um pouquinho mais de cuidado antes das coisas, né? Você quer falar? Vamos lá. Então, a intuição, necessariamente, ela está ligada à mediunidade, inclusive quando a gente fala nessa intuição psíquica ou não? A intuição é um conhecimento. É um conhecimento que não tem acesso necessariamente pela lógica, pela cognição, pela inteligência clássica. A intuição é um conhecimento da alma. Até mesmo a intuição negativa. Até mesmo lembretes de situações traumáticas, né? Então, a intuição é uma mediunidade, é um acesso também a uma sensibilidade nossa, né? E é um exercício, porque na atualidade nós trabalhamos muito a função pensamento. Eu tenho que entender, lógica, ver para crer, muito São Tomé. Então nós somos muito instigados à função pensamento. E as outras funções ficam secundárias, sentimento, sensação e a intuição. E é um exercício muito importante, sim, a gente trabalhar. Quando a gente trabalha a mediunidade, não é só incorporar, ver, é sentir, intuir. Tem gente que tem muita intuição, mas é muita mediunidade, pode ter o desafio da intuição? Olha só que interessante, o legal da gente pensar na mediunidade é que não tem um tipo de mediunidade, né? Nós temos vários tipos de mediunidade, vários tipos de sensibilidade, né? E cada um de nós vai desenvolver e vai aperfeiçoar. Mas muitas vezes a gente tem a mediunidade, por exemplo, de efeito físico, mas não quer dizer que eu tenho uma boa inteligência emocional de me conhecer, de me aceitar. Às vezes eu tenho a mediunidade no meio de um monte de provas, inclusive provas da interpretação pessoal, de qual é o meu valor no mundo, né? Qual é a minha tarefa pessoal. Então, a mediunidade tem que ser com Jesus. Por que a mediunidade tem que ser com Jesus? Não só pelo sentimento afetivo, mas pelo autocuidado, a autoamorosidade, né? Porque é impossível fazer essa prática se eu não tiver um respeito com a minha individualidade. Senão a gente vai estar sempre abusando. No caso de criança, né? Que você falou que já vem com a intuição na tenridade. Em alguns casos. Isso, É a mediunidade já aflorando? Ou... Às vezes a pessoa, a criança, ela já tem uma percepção nata dela. É o desenvolvimento psíquico. Mas pode estar acrescido da sensibilidade mediúnica, onde ela acessa informações, trocas, vê os amiguinhos imaginários.
né? Muitas doenças da infância são para aprimorar a resiliência, desenvolver o sistema imunológico, uma série de coisas. Mas muitas dessas doenças também são por absorção de fluidos deletérios do ambiente, da escolinha, dos pais. Então, anda muito junto. A gente aprende didaticamente separado. Mas é difícil separar uma coisa ou outra. Elas estão muito entranhadas, né? Acaba sendo uma esponjinha também. Acaba. Com certeza. A criança é uma esponja por muita facilidade, né? E uma coisa que a gente vem estudando bastante é assim, às vezes a gente vê criança, o doutor Risse até conversou sobre isso esses dias. Às vezes a criança fala assim, nossa, mas essa criança é muito mal educada, mas ela é muito bagunceira, muito birrenta, ela não respeita regras, é um terrorzinho. E a gente já sentencia a criança como se fosse um espírito ruim. Um espírito atrasado. Às vezes, essa criança ela tem uma sensibilidade vibratória tão alta que ela passa a reproduzir o comportamento que ela pressente. E essa personalidade, vamos chamar assim, se sobrepõe à personalidade dela. E isso é uma prova, porque ela vai ter que lutar para ela ser ela. E muitas vezes vai vir um conflito muito grande em adolescência. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente familiar, o ambiente que a criança vive. Quantos pais mudam a criança de escola, não porque a escola seja ruim, mas aí a escola é muita coisa, muita bagunça, a criança começa a não aprender, tem dificuldade de socializar. Às vezes o desenvolvimento afetivo é mais importante do que o desenvolvimento de inteligência. Ah, meu filho não aprendeu a ler ainda. Mas ele se sente tão protegido na escola que é o tempo dele se desenvolver. Então tem que ter uma sensibilidade, uma observação muito grande. Então veja que mediunidade é grande, né? Não é um assunto pequeno, não. E ela fala que a fundação é muito mais de almas do que de corpos. Muito mais de pensamentos eternos do que coisas transitórias, satisfazendo as necessidades corporais, solucionarão as espirituais. Então ela fala das outras religiões que não esqueceram que não se esqueceram de materializar as obras. Mas muitas vezes elas ficam presas em moldes que não dão resultados efetivos. Se baseiam quase sempre mais no conceito evangélico do que nos conceitos... Peraí, faz de novo. Elas se baseiam quase sempre mais do conceito evangélico que nos conceitos evangélicos da letra. Ela fala que eles não estão desmerecendo as outras religiões, né? Os serviços que eles fazem são admiráveis. Mas o que a Irene fala, o que eles desejam é apenas destacar os valores iluminativos. É lógico que a gente vai colocar isso dentro do espiritismo, né? Seria muita prepotência nossa achar que a gente está com toda a luz, com todas as respostas. Veja, numa evangelização infantil, a criança, às vezes ela tem uma energia e ela é palco de uma mediunidade precoce, ela não vai ficar sentada ali escutando, correto? E não quer dizer que ela é má criança, mas ela vai precisar desse suporte. Então, quando a gente engessa a pessoa, subestima a capacidade de entendimento, porque a gente às vezes trata a criança como se ela fosse deficiente mental. Não é assim? A gente infantiliza ainda mais a criança. Desculpa a minha linguagem meio grosseira, mas às vezes a gente infantiliza. E às vezes a criança já tem uma perspicácia, uma capacidade de síntese, de observação, que coloca a gente no chinelo há muito tempo. Então, essa capacidade também de olhar a fase infantil. É um espírito que está ali, que às vezes tem muito mais bagagem do que a gente. Muito mais sabedoria e perspicácia do que a gente.
Então, quando a gente vai fazer a educação, está isso. E as religiões, muitas vezes, limitam, proíbem, né? A criança, quando ela já está pronta, ela pergunta. Lembra a fase dos 5, 7 anos? Entre 5 e 7 anos, é a fase do porquê, né? Por quê, por quê, por quê? A criança está voltando, o espírito está se preparando para entrar na reencarnação e ela tem ânsia, ela quer saber. E aí a gente fala, não, agora não. Depois. Gente, a gente está construindo um mini ansioso, fala a verdade. Ele está com uma sede na alma e não tem uma resposta. Com a gente também não é assim? Então, é um pouco desse ajuste que está faltando. Então, vamos falar que não são as religiões, são os religiosos. Toda religião tem o seu princípio divino extremamente restaurador. Toda religião tem a base, mas muitas vezes é a forma que nós vivemos a religião. Então, é o religioso. E ela fala que onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre a nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos da renovação, porque a responsabilidade na realização do bem voluntariamente aceita transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que se dá e o que recebe. A luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, que a fé sem obras é irmão das obras sem fé. A gente estuda, a gente aprende que o personalismo é a doença da persona. Pensa que a persona, refletindo sobre a persona, que é essa roupa social, essa aparência. Então, uma pessoa que está muito fortalecida na persona de um grande poderoso, um grande chefe. Essa pessoa está tão ali iludida com o poder de ser um grande chefe que ele não sabe escutar, não sabe obedecer, não sabe muitas vezes delegar, né? Então, essas ilusões da persona, essas ilusões do nosso personalismo, e isso vai galgando lentamente uma alteração da verdade. A gente vai se sentindo importante sem ser, com mérito sem ter construído. E quando nós nos deparamos na vida maior, quer dizer, voltamos para a vida espiritual, essa máscara cai. E é isso que a gente vem estudando em todas as obras que falam dos dois lados da vida. A decepção com a pessoa que achou que teria méritos com a ilusão da terra. A ilusão religiosa, a ilusão do dinheiro, a ilusão do sexo, né? Então são ilusões que agora a espiritualidade está trabalhando muito para que a gente entenda. Nem a ilusão de ser inferior. Puxa, eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, sou um espírito muito errado. Isso também não nos serve. Nós temos que ter a humildade de saber que somos aprendizes, mas a gente também tem que ter a força de acreditar que a gente já é capaz de algo melhor. Então, os extremos são muito perigosos. Achar que eu sou mais importante e que eu não tenho importância de nada. E o André percebe que, acima de toda aquela preocupação, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas ação paciente e progressiva. E aí ele muda o pensamento, ele fala assim: passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque a claridade positiva do Evangelho era o que iluminava minha alma. Então, a noite chega,
E os trabalhos já começam a tomar forma, né? O grupo do André vai para a missão que eles precisavam concluir, a primeira parte pelo menos. Então, já com a noite fechada, o Jerônimo convoca todos para o serviço. A Luciana e a Irene, que foi convidada para participar, ficaram incumbidas de trazer a irmã Albina para a casa, para o lar ali da Adelaide. Já o Hipólito e o André iriam trazer o Dimas, o Fábio e o Cavalcante. E todos se encontrariam ali no asilo e dali juntos partiriam para a casa transitória. E os dois grupos saem, cada grupo em direção diversa, volitando com facilidade. Durante o percurso, o padre Hipólito pergunta para o André se alguma vez ele já participou de uma missão como essa. E o André fala que não e pede que ele dê orientação, explicações para ele. Aí o padre fala que é fácil, que geralmente quando as pessoas estão próximas do desencarne, eles estão com doença prolongada. E é comum que essas pessoas se ausentem do corpo em ação quase mecânica. E os familiares, né, terrestres, como eles estão cansados pela vigília, por tomar conta dos doentes, eles estão rodeando o enfermo, mas eles veem que o enfermo descansa, eles relaxam a vigília, ficando mais fácil para o corpo, o espírito se afastar do corpo. Então, eles, os doentes, os enfermos, né, geralmente eles estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas com o auxílio magnético resolve o problema. E ele explica também que eles ficarão nas extremidades, segurando as mãos deles e impulsionados pela energia dos espíritos socorristas, né, deles dois, volitarão juntos, sem problemas. E, continuando a volitação, logo eles entram na casa modesta do Dimas, que fica no interior do rio. E o encontram deitado. Ele tinha tomado uma injeção que causou alívio para as dores que ele tinha no corpo. E essa injeção, esse alívio, fez ele descansar, repousar. E por isso, os parentes, mais tranquilos, saíram, né, da vigília constante e foi mais fácil tirar o corpo o espírito do Dimas. O estado de vigília dos familiares e amigos é muito importante. O amor verdadeiro não só dá chance para restituir a saúde física doando ectoplasma, onde os espíritos superiores vão manipular esse ectoplasma para que ele possa ter uma sobrevida, mas também a vigília serve como um impedimento, quando é feito com amor, de espíritos oportunistas, vampirizadores. Vamos lembrar que não existe só espírito obsessor, o que quer uma vingança. O espírito que quer absorver o fluido, porque ele sofre muito na espiritualidade, não sabe se alimentar, não sabe viver. Então ele tenta roubar, tenta vampirizar como se fosse uma droga. Só que a vigília pode virar uma coisa muito perigosa. Né? Estávamos falando esses tempos atrás de uma querida companheira do trabalho, de Guarujá, que teve um AVC, e ela ficou entre a vida e a morte durante muito tempo.
algumas semanas, né, em coma. E a família e os amigos, não, ela vai voltar, ela vai vencer essa. Gente, não faça isso. Não faça isso. Que a gente coloque toda a nossa vibração nas mãos de Deus. Eu não posso ficar puxando a pessoa, melhora, melhora, volta, você tem muito o que fazer aqui. Eu não posso fazer isso, porque eu não sei quais são os desígnios para a vida da pessoa. Quais são os propósitos, os acordos que ela fez. Então eu preciso rezar sim, entrar em vigília. Pai, seja feita a vossa vontade, que seja o melhor para fulana, para o fulano. Se é para ele partir, que ele possa partir em mais absoluta paz, com todo o acolhimento necessário. Mas se está na hora de voltar, que ele volte também com a harmonia necessária para dar sequência à sua obra. Então, o que aconteceu? Os próprios amigos e muitos daqueles que são vinculados à doutrina espírita, que estudam isso que a gente está estudando, estavam atrapalhando o andamento dessa pessoa, estavam causando dor. Olha que interessante, lembra do bem sem sabedoria? Às vezes a vontade do bem atrapalha. Por isso que nós precisamos estudar e amadurecer o nosso senso crítico. Então, o Dimas nota a presença deles, né, no ambiente e pergunta se será hoje o dia da sua libertação, porque ele estava bem feliz, porque ele não aguenta mais. Ele está muito angustiado. Aí Padre Hipólito, com um sorriso amoroso, responde que ainda não, mas que o descanso não tardará. E os três, de mãos dadas, vão para a casa do Fábio. O Fábio é aquele pai que conversou com os dois filhos, então ele era muito uma espiritualidade mais desenvolvida, não teve problema nenhum de resgatar o Fábio, e os quatro, de mãos dadas, vão para o hospital. Vocês vejam de mãos dadas, porque existe uma transferência de energia. Então, mesmo esses dois, que são boas pessoas, de bom coração, com uma boa lucidez do que está acontecendo, eles precisam do recurso amigo. Né? Então, a espiritualidade vai mostrando que esse automatismo, esse mecânico, ele tem suas regras. A gente ainda, quando não terminou a passagem, a gente ainda está preso ao magnetismo como uma pressão atmosférica que nos puxa ao corpo. Por isso que a gente tem dificuldade a fazer a volitação. Então, o Hipólito fala assim para o André: a gente teria que daqui para o hospital buscar o Cavalcante. Mas como o estado dele é mais delicado, vamos deixar os dois na casa de Adelaide e a gente volta para resgatar o Cavalcante no hospital, porque o estado dele pede mais atenção. E é isso que eles fazem. Chegando lá na casa espírita, já a dona Albina já está lá, e então eles deixam os dois rapidamente e voltam mais rápido ainda para o hospital. Aí chegam no hospital, entram no quarto onde está o Cavalcante, e ele está angustiado, está em estado de agitado, tomado por terríveis impressões de medo. Então, isso realmente, ele estava do jeito que eles imaginavam que ele estaria. E eles tiveram um grande trabalho de magnetização para acalmar o Cavalcante. Eles ministraram analgésicos para que ele dormisse, né, além de toda a magnetização que ele recebeu. E assim que ele dormiu, conseguem retirá-lo do corpo. E o corpo dele fica lá no hospital, aos cuidados do Bonifácio, aquele espírito amigo que já estava velando por ele anteriormente. E chegando na casa, Jerônimo autoriza que
alguns amigos dos enfermos, amigos espirituais dos enfermos, acompanhem o grupo até a casa transitória. E dos 5 doentes, os únicos que realmente revelavam consciência eram o Fábio e a Adelaide. Os outros estavam titubeando, enfraquecidos e sem noção do que estava acontecendo. Até o Dimas, que era espírita, né? Então foi organizada uma grande corrente magnética para que cada encarnado ficavam 2 desencarnados, para que a energia magnética fosse distribuída e todos pudessem volitar com tranquilidade. E assim, todos de mãos dadas, trocavam energia de assistência e ganhavam altura para chegar na casa transitória. Adelaide e o Fábio, eles estavam habituados aos desdobramentos. E então eles ficaram em silêncio e observando o que acontecia. Os outros, porém, comentavam o que estava acontecendo em altos brados. A Albina falava, que ela era protestante, né? Ela falava assim: ó grande Deus, estamos nós no glorioso carro de Elias, o cavalcante. Dai-me forças, ó Pai de misericórdia. Falta-me a confissão geral. Não me deixe enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. O Dimas balbuciava frases desconexas, não dava para entender, e ele estava entre assombrado e inquieto. Vocês imaginam uma pessoa que está com uma grande confusão por uso de entorpecentes? O Dimas, não é o mesmo caso, mas deixa eu tentar associar, né? O Dimas, pela exaustão do corpo e dores lacinantes, ele estava sob a ação do que seria uma morfina, né? Só que isso, no perispírito, causa essa perturbação, tira a lucidez. Então ele fica ali entre dormindo, acordado, meio perturbado. Agora vamos associar a um irmão, uma irmã, que esteja em vias de desencarne por uma overdose. Vocês entendem que não só o problema que surge com as vampirizações espirituais das equipes, das falanges do sofrimento, mas do próprio procedimento mental, de quanta dor mental desaloja por causa da química? Então, o desencarne, nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos, né? E se aqui hoje, a gente estudando, a gente lembrar disso, a gente já começa a se preparar hoje. A boa oração, os bons sentimentos, limpar a casa da mágoa, né? Tomar muito cuidado com as escolhas. Vejam quantas pessoas hoje viciadas em aplicativos de relacionamento, por exemplo. Ansiosas de encontrar um parceiro. Se a gente soubesse o quanto isso contamina o nosso duplo etérico, o quanto isso impede a gente de ter a paz, a serenidade da vibração que a gente recebe, por exemplo. Então, escutar mais a voz da intuição, como falamos agora, para que a gente poupe sofrimento e que a gente possa aprender a ter uma passagem mais lúcida. Então, o grupo avança sem problemas e chegam ao lar, né, a casa de Fabiano, casa transitória, onde a irmã Zenóbia os recebeu com abraços carinhosos. O irmão Gotuso aplica nos tutelados vigorosos recursos fluídicos e eles recebem como se fossem crianças incapacitadas de imediato julgamento, sem perceber o que acontecia. Já Adelaide e Fábio se mantinham conscientes desse fenômeno. E o Jerônimo tomou a palavra e se dirigiu a eles, falando assim: amigos, o concurso dessa noite não é para curar o corpo grosseiro de vocês,
estamos tentando revigorar o organismo espiritual, preparando vocês para o desligamento definitivo. Devo avisar que, retomando o corpo físico, irão experimentar uma piora natural de vossas sensações, agravando-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certifiquem-se, portanto, de que as providências dessa hora constituem ajuda afetiva à libertação. Quer falar? Vocês vejam um paciente terminal, a angústia, o sofrimento, está nítido que ele está sofrendo. Mas se a gente entender o que está sendo falado hoje, a gente vai entender que o corpo está nos seus derradeiros momentos puxando toda a toxicidade possível do perispírito e o perispírito transcendendo. O corpo, a roupa suja, fica. Então vai ter um enfrentamento de grandes situações, de dor, mas para a alma sair leve. Então, às vezes, a gente fica super preocupado, né? Os momentos finais, o câncer, que é uma doença que machuca tanto. Então, ela machuca o corpo, mas e o espírito, o ganho que ele tem? A espiritualidade fala que um tipo de passagem, como o câncer, o espírito dá passos, avanços, que muitas vezes por ele mesmo, ele não conseguiria. Que é uma doença mérito também, se a gente for ver. Yara, doença mérito? É que se fosse na progressão natural do nosso livre-arbítrio e do esforço pessoal, muitas vezes levaria muito mais tempo. E quando aceitamos a tarefa de um câncer, por exemplo, nós aceleramos o processo porque não tem como ficar igual. A família não fica igual e o paciente não fica igual. Então, os derradeiros momentos é que são precisos a vigília. A vigília pedindo paz, pedindo harmonia, para que cada vez mais tire toda a sensação de dor do corpo e o espírito termine o desligamento dos liames que o prende no veículo físico. E ele continua falando: de retorno a vossas casas estará encerrada esta primeira excursão de adestramento. Encontrarão mais tristeza, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a mente, no processo de recordação instintiva, será fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime desse instante. Preparem-se para vir até nós, solucionem os problemas terrestres e confiem na proteção divina. Então, após esse comunicado, eles ficam em conversação entre eles e o Cavalcante, se sentindo no paraíso, ele sente muita alegria. A Albina lembrava das interpretações da Bíblia e perguntava se estava na casa do Senhor, relembrando de uma passagem do Livro dos Reis. E entre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se reservados em oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, perguntou ao padre se estavam em Marte, que o padre responde sorrindo largamente que não, que esse lugar ainda era a Terra e que eles estavam longe de outros planetas. E o Jerônimo complementa: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Observem, contudo, que não é a rotulagem externa que socorre o crente, mas nas supremas horas evolutivas. É a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que manda entregar as respostas do céu a cada um as suas obras.
Vocês lembram na progressão dos nossos estudos, nos mensageiros, o galpão, aquela sala grande com vários leitos e muitos irmãos em sono. Só que não era um sono tranquilo, era um sono extremamente agitado, em pesadelos, em grandes aflições. É isso que ele está explicando. O espírito não morre, né? Mas ele fica reverberando, ele fica ressentindo a dor, ele fica ressentindo o desequilíbrio. Isso causa um estado de aflição muito grande na alma. Mas, Yara, tudo não passa? Passa. Mas essa condição de ficar reverberando, muitas vezes, quando ele volta para a lucidez, ele continua trazendo isso no corpo mental. Quantos de nós nunca tivemos um trauma, mas temos a síndrome do pânico? Temos fobias, temos contenções. Isso são lembretes fixadas na nossa alma de uma dor do passado. Então, esse trabalho, olha que bonito e que delicadeza da espiritualidade. Pessoas simples, pessoas comuns como a gente, recebendo esse cuidado para que não traumatize, para que a dor seja usada de uma maneira de superação e não de machucar. A gente poderia dizer assim, é karma dele, então ele vai ter que colher o que plantou. Não é assim que a gente faz? É problema dele. A espiritualidade não lida dessa forma. Mesmo sabendo que nós plantamos, semeamos sofrimento, elas sempre que perceberem qualquer possibilidade nossa de regeneração, eles vão trabalhar para nos acordar. Não vai ficar cada um à mercê do seu destino, não. Nós sempre temos a intervenção de ajuda, mesmo que ainda não estamos merecendo tudo isso. Tem tempo para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aí eu disse. Boa noite. Então, quando aqui nós estamos aqui na Terra, né, nessa encarnação, quando nós estamos nesse estado que você falou que os espíritos estavam, aqui a gente somatiza uma doença, não é? E lá também eles têm o livre-arbítrio e também eles passam por isso, né? A somatização de doença na espiritualidade é um pouco diferente do que a gente conhece aqui. Quando o André Luiz, vamos pegar a própria André Luiz, quando ele está ali no umbral, ele está com todas as manifestações exteriorizadas da sífilis, das complicações gástricas, intestinais. Então ele tem uma chaga enorme no abdômen. E de ver aquilo, aumenta a dor dele. Então nós temos uma percepção da dor, do sofrimento, da doença mais intensa na espiritualidade. Aqui a doença para nós, às vezes, é o início da cura. A doença, o sacrifício, o tratamento, cirurgia, às vezes é o início do chamado do nosso espírito para a retificação e para a mudança de hábitos. Né? Quantas vezes as doenças foram acometidas pela imprudência, pela falta de cuidado. Na espiritualidade, a doença vem como a verdade, quem nós somos de verdade. Aqui é o início da cura para a reabilitação. Lá é aquilo que nós vibramos e não tem o corpo para disfarçar, o corpo físico. Porque o perispírito sente e reflete no corpo físico como um reflexo. Na espiritualidade, nós somos aquilo que somos, não tem como fugir. Né? Então é tudo mais intenso na espiritualidade. Por isso que alguns se revoltam. São tomados de choque com essa realidade. Quantas pessoas acharam assim, fumei a vida inteira. Não desenvolvi nenhuma doença material. Mas e quando eu chego no mundo espiritual e que minhas emoções também não estão muito em dia? Eu começo a proliferar essa energia deletéria com o meu peito em chamas, queimando, dificuldade respiratória, as aflições. Então aquilo que aparentemente eu não vi na matéria, não senti na matéria, ao desencarnar eu posso ter essa aflição. Por favor, cuidado o pânico, tá bom? Foi só um exemplo, né? Não quer dizer que todo fumante vai ter que passar por isso, né? Mas
pode ser uma sequela, né? Então, só para exemplificar aqui no corpo, na verdade, a gente sente muito menos do que no perispírito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos encerrar então? Eu vou passar de novo o microfone para a Yarinha, que ela encerra mais bonitinho. Vamos encerrar então, já preparando para o próximo trabalho. Quando a gente fala para o próximo trabalho, as equipes responsáveis pela próxima atividade começam a chegar, começam a preparar as macas. Muitos dos nossos irmãos que vão chegar para o trabalho de desobsessão, vinculados a nós encarnados ou trazidos de outros lugares, eles chegam em condições de tanto sofrimento, de tanta angústia. Alguns vêm assim com raiva, agitados, outros vêm acamados. Então, esse é o momento da oração, doando o melhor do nosso fluido, da nossa consciência, para que a espiritualidade amiga se aproveite desse fluido chamado ectoplasma, para colocar o remédio bendito nas chagas, no sofrimento desses nossos irmãos. Então vamos agradecer a Deus esse nosso encontro, os nossos companheiros que estão à distância, nos assistindo pelo Face. É um momento de prece, de gratidão, encerrando essa etapa do nosso trabalho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Por gentileza, o silêncio, tanto de quem vai e de quem chega, para que a gente possa preparar a casa com muita harmonia.